A jornada de trabalho 6x1 cansa, desgasta e envelhece. O trabalho é suado, te faz correr contra o tempo, te bota no metrô lotado e te faz perder a vida. Nessa reportagem, nós iremos mostrar mais sobre os malefícios da escala 6x1 e como os trabalhadores têm que conviver com essa realidade nua e crua. Prejudica principalmente pela questão do cansaço mesmo, de que todo mundo tem obrigações fora do trabalho, então não é só chegar em casa e descansar, todo mundo tem coisas para fazer, como família, às vezes animais, faculdade mesmo. Convivo com meus familiares, por causa que eu não passo tanto tempo com meus filhos. A escala 6x1 é o tipo de jornada de trabalho em que o trabalhador trabalha por 6 dias consecutivos e descansa em apenas um. Essa escala é comum em setores da indústria, comércio e serviços. Recentemente, essa pauta voltou a ser discutida no governo atual, e o grupo de pessoas que mais engajou nessa luta foram nós, a geração Z. Lucas de Oliveira Reis, sou auxiliar de farmácia, serviço hospitalar. Meu nome é Giovana e eu trabalhava como analista de vendas na Atento. Meu nome é Lana Meleiro. Meu nome é Rafael e eu trabalho como subgerente numa loja de roupa. Relação familiar, relação interpessoal. O único dia de descanso a gente tem que intercalar a preocupação com o trabalho do dia anterior e a preocupação do trabalho do dia seguinte, além de ter que conciliar com a vida pessoal, né? Família, amigos, você tem que dar uma volta, porque você não pode ficar todo dia de descanso em casa, né? Isso adoece também. E aí você já está cansado, você se cansa com o dia cheio que você tem que completar, e aí no dia seguinte você tem que trabalhar. Naquela época eu levava aproximadamente 2 horas para chegar no trabalho e 2 horas para voltar para casa. Trabalhar com vendas era muita pressão por conta de metas e tudo mais. Você não ter pelo menos um tempo assim com a sua família, pelo menos para mim era tipo horrível. E quando chegava no trabalho era muita pressão, então foi bem horrível na época. Desde sempre eu trabalhei em escala 6x1, eu nunca trabalhei em um outro tipo de emprego que não fosse essa escala. Então, dos 17 aos 21, eu trabalhei em escala 6x1. No caso, eu não trabalhava presencial, eu sempre trabalhei online, só que eu acredito que isso só piorava a situação, porque acabava se tornando mais fácil o meu chefe, meus superiores ou algo do tipo, entrar em contato comigo para exigir mais trabalho. Então, muitas vezes eu trabalhei mais de 8 horas, meu chefe costumava me mandar mensagem assim, madrugada, final de semana, eu estando na pouca folga que eu tinha, eu tive burnout, né? Direto eu tinha choros, crises de raiva, então me abalou bastante. Eu tenho que sair mais cedo da faculdade para eu poder abrir a loja e trabalhar. Então não tem exatamente um tempo onde eu fique muito tempo em casa, sabe? Então acaba sendo um horário bem reduzido e um esforço muito maior. Eu tenho que planejar sempre, estar disposto a ir trabalhar antes de eu marcar qualquer outra coisa da minha vida. A escala 6x1, ela além de ser abusiva e exaustiva, ela também tem um fator social que ela é quase sempre restrita às pessoas mais pobres. Então, quando você chega na sede de uma grande corporação, é 5x2. McDonald's, a sede, o Arcos Dourados, é 5x2. O atendente, que é quem ganha menos, trabalha 6x1. Então, para além de uma jornada que não é sustentável, ela também tem esse fator social de só estar nos estratos mais pobres e vulneráveis da sociedade. Então, não que as outras gerações, quem veio antes, curtisse escala 6x1, adorasse trabalhar 6 dias por semana. Só que não era algo que era colocado mainstream, não estava no palco, não tinha um holofote. Então o que a gente está fazendo é só dar voz a uma insatisfação que está aí há muito tempo. Então a pauta ela não é nova, mas o fato dela estar em alta visibilidade, estar sendo discutida, essa é a novidade, porque até então era uma dor velada. A geração Z, ela não fala nada que seja novidade. Então ninguém nunca curtiu pegar 2 horas de ônibus, ninguém nunca curtiu trabalhar 6 dias por semana, ninguém nunca curtiu levar grito do chefe. Ela é um pouco mais individualista, ela não pensa tanto no coletivo quanto as anteriores e ela se sente mais confortável para falar, isso está me afetando. E é isso que incomoda um pouco, porque as outras gerações sofreram e agora que chegou a nossa vez de passar por isso, a gente tá reclamando. Por isso a geração mimizenta, a geração que reclama, que não quer nada com nada. Unidade
No dia 19 de março deste ano, o fim da escala 6x1 foi pauta em diversas cidades, com manifestações organizadas pelo Partido Unidade Popular. A escolha desses locais não foi em vão. Shoppings e lojas compactam com essa escala, e os trabalhadores lutam contra essa situação. Assim, shopping é um lugar onde poucas pessoas querem trabalhar, existem muitos problemas com o trabalho de equipe, entre dono e funcionário, então assim, falam que é 6x1, mas na verdade às vezes até é 7x0, né? Então é bem complicado. Isso acaba atrapalhando porque, tipo assim, não tem como a gente se firmar em um curso, por exemplo, e às vezes aqui acaba faltando funcionário, a gente tem que cobrir, às vezes fazer 12 horas. Atualmente, por exemplo, não estudo, ela também não, porque a gente tem cargo de responsabilidade aqui, então, assim, a gente precisa estar presente. Então, a gente acaba não conciliando, eu acho que essa é a parte que mais atrapalha, assim, na nossa vida pessoal. A gente focar no nosso futuro, né, de repente fazer uma faculdade ali, um curso profissionalizante, e passar tempo com a família, lazer, essas coisas aí, né, nem se fala. Isso você se esquece. Isso aí não existe. A gente trabalha muito em dezembro, não sei se vocês sabem, mas rotina de shopping a gente trabalha só a primeira semana de dezembro com folga. O resto do mês é todo dia, domingo a domingo. Sim. Então é bem complicado. E, tipo assim, eu, por exemplo, no final do ano passado eu trabalhei tanto que eu não sentia minhas pernas. Eu não consigo ter tanto tempo com a minha família, ou com amigos, ou até mesmo para descansar simplesmente em casa. A gente se sente pressionado todo dia a cumprir o trabalho. Se não cumpre o trabalho, o mental na folga é prejudicado porque a gente não para de pensar no trabalho. O fim da escala 6x1 não é uma escolha, é uma necessidade de todos. Trouxe um cansaço extremo. Já tiveram vezes em que eu tive que trabalhar 12 horas. O meu tempo de almoço era sempre o mesmo, o salário era o mesmo, e a gente chega em casa sempre frustrado, sempre pensando em bater as metas, e é uma vida que todo dia é a mesma coisa. A gente sabe que os donos de empresas não ligam muito para o funcionário. Agora, se é um funcionário que está organizado em algum movimento político, isso é muito pior. Porque a gente precisa, né, do trabalho. E eles tendem a olhar a gente como se fosse demais você estar lutando ali pelos seus direitos. Você está lutando por uma menor jornada de trabalho, por você estar lutando por ter 1 hora de almoço. Vão para os metrôs, para as ruas, nos comércios, falar com o pessoal, e a gente também faz grandes atos. Então, a dificuldade é pela questão de tempo mesmo. Muitas vezes tem que abrir mão do que a gente já faz apenas trabalhando. O trabalhador que está na escala 6x1, ele já não tem tempo. Ele tem um dia da semana para poder resolver toda a sua vida, e é pior ainda se você é mãe, porque aí você tem os afazeres da casa, os afazeres com seu filho e o tempo que para si mesma que não existe. Os trabalhadores, todo trabalhador que está nessa escala 6x1, ou trabalhadores que 5x2, mas que são explorados, tem uma revolta dentro de si mesmo. Cara, não importa o que eu faço, não importa o quanto eu estudo, eu continuo não conseguindo conquistar coisas, eu continuo vivendo de um aluguel, eu continuo me endividando cada vez mais com cartão de crédito. Então, todo trabalhador tem essa revolta, mas se é só uma revolta desorganizada, a gente não consegue chegar em nenhum lugar. E é por isso que é importante os movimentos sociais, porque o que a UP entende é que grande parte dos nossos problemas é esse sistema que a gente vive que causa. Então, a gente precisa não só fazer atos, fazer brigada, fazer greve, mas mudar o sistema que a gente vive por um sistema mais justo, por um sistema onde o trabalhador não é humilhado, que ele recebe quanto ele merece. Os movimentos sociais servem para a gente dar sentido na nossa luta, porque fazia parte da escala 6x1, e a gente vê as maiores contradições nessa escala. Trabalha mais horas, mais dias da semana, enquanto a gente está só enriquecendo o nosso patrão. Aí os movimentos sociais servem para organizar nossa revolta, assim. Que quem está nessa escala, sobretudo, é a juventude periférica. Mais de 60% da juventude está nessa escala 6x1. Então, os movimentos sociais servem para a gente dar sentido nessa luta, assim. A gente organizar greves. Central disso é fazer luta para acabar com essa escala. Era ele que erguia casas, onde não só via chão, como um pássaro sem asas, ele subia nas casas, onde lhe brotavam na mão. Mas tudo desconhecia. De sua grande missão, não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. De fato, como podia um operário em construção compreender porque um tijolo valia mais do que um pão?
Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. Tudo que existia era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal a sua construção cresceu também o operário. E foi assim que o operário do prédio em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. Loucura! Gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira! Disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse: Não. 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 Quem trabalha mata a fome, não come o pão de ninguém. Mas quem come e não trabalha, tá comendo o pão de alguém. Quem trabalha e mata a fome, não come o pão de ninguém. Mas quem come e não trabalha, tá comendo o pão de alguém. E pra ganhar o pão, tem que trabalhar. Missão para os heróis que estão dentro do seu lar. O seu pai, sua mãe, são trabalhadores. São os super-heróis, verdadeiros protetores. A super jornalista, o super doutor